Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Olá, vamos continuar o nosso programa de hoje. Já estou aqui com os nossos convidados. Dr. Diogo, vocês já viram na Jabuticabeira. Já batemos um papo gostoso, mas ainda ele não me contou o medo do dentista. Vai contar, porque o cara amarra o pano aqui, que eu quero saber. De qualquer jeito. Carla Pádua, uma empresária maravilhosa de cabelos e tudo, vai contar pra gente um pouquinho. Afetou também a pandemia, né? O cabelo? Afetou, já a gente conversa. O Douglas Prado, obrigada pela sua presença. Ele é técnico em próteses dentárias, né? É muito difícil fazer isso. É muito difícil. É uma arte, né? É uma arte, né? Tem que ser realmente artista para fazer tudo isso, né, doutora? Doutora Verusca, uma das melhores psicólogas do Brasil, né? Tá com a gente, vamos falar um pouquinho sobre pandemia, sobre tudo um pouquinho hoje, né? E esses meninos incríveis, que é o Cadu Barros e o Adriano Barros. Por coincidência, vocês são irmãos, é isso? Somos. É. Eu já sabia. O que foi para a psicologia, o que foi para a sua área, essa pandemia? O que foi mais afetado? Olha só, Lucimara, tudo ficou complicado nesse período, né? Mas acredito que a área da psicologia, ela cresceu muito nesse momento, por conta do aumento da demanda. Todos os profissionais trabalharam muito, vêm trabalhando uma quantidade de horas muito grande, por conta de tudo que já acontecia antes e começou a acontecer por conta da pandemia. Nós tivemos que enfrentar um luto muito repentino, então uma quantidade, eu mesma perdi 12 pacientes por Covid, pessoas jovens, entre 25 e 36 anos de idade, que choca. Por que afeta mais essa faixa etária, hein? Pois é, muitos estudos dizem que jovens se envolvem muito com álcool, fumo, e essas coisas colaboram. Caminho livre, né, para o Sim, corona? Exatamente. Se a gente pensar que o nosso mecanismo de defesa fica fragilizado por conta do teor alcoólico, então isso acaba sendo, sim, uma situação que acaba agravando. Mas se a gente parar para pensar no todo, os jovens muitas vezes não se cuidam tanto, não se protegem tanto e deveriam se proteger, assim como todas as pessoas. E isso fez com que se multiplicasse muito rápido. Eu perdi atletas, eu perdi pessoas jovens que faziam uma certa atividade física. Então, para as famílias foi muito chocante duplamente, pelo momento e pela condição que aquele jovem apresentava. Então, eu tive 38 pacientes em respiradores. Então, isso foi muito frequente nos psicólogos atendendo de uma forma geral no Brasil. Então, nós tivemos uma quantidade de crianças com depressão por conta da inserção muito aguda ao mundo virtual. Nós sabemos que o mundo virtual já estava acontecendo, mas foi muito agudo essa inserção. Então, imagino que a criança que tinha que substituir a escola, os amiguinhos, por uma tela de celular ou uma tela de computador. E fazendo isso de uma forma muito frequente. Então, foi muita coisa acontecendo e os psicólogos tiveram que dar suporte nesse momento para tantas coisas, sem falar da violência que subiu, o convívio em casa. As pessoas não estavam habituadas a conviver, Lucimara. Parece que as pessoas estavam perdendo esse convívio de almoçar junto, de jantar, de poder conviver. E, de repente, tiveram que ficar... Parece que não perdeu, né? Sim. E aí, de repente, tiveram que estar dentro de casa disputando o mesmo espaço que era a mesa da cozinha para trabalhar, para estudar. Imagina o conflito que isso gerou. Todo mundo falando ali ao mesmo tempo, estudando ao mesmo tempo. Foi bem difícil. Então, os psicólogos, eles tiveram, nesse momento, um papel muito importante nesse suporte emocional, nesse novo direcionamento, na ressignificação de tudo que precisa ser feito daqui para frente. É um outro mundo. Nós acordamos no outro mundo e logo, logo vamos mudar de novo de etapa. Então, são muitas mudanças acontecendo. E que tipo de reação afetou mais? O pânico, a depressão, a ansiedade? Olha, se eu fosse colocar numa escala, a ansiedade veio primeiro pela mudança. Foi muito rápido. Tudo muito novo. Muito assustador. Medo né? de morrer e de adoecer alguém que você ama. Eu tenho um paciente que perdeu 5 membros da família por Covid. Então, foi tudo muito grande. E a ansiedade, ela gerou as outras coisas, que foi a questão da depressão, o aumento da depressão, os conflitos conjugais que subiram muito, se eu fosse pensar aí nessa escala, e os problemas com os filhos. Então, a ansiedade acabou gerando as outras coisas.
E hoje a gente já está falando nos efeitos que nós chamamos de quarta onda, que é a sequela emocional ocasionada no planeta por conta de tudo isso. Em todos os países do mundo vão sofrer sequelas mentais. Cada uma dependendo da sua cultura de uma forma diferente. Mas se a gente pegar um pouco aqui Brasil, processos de depressão, suicídio e conflitos familiares, principalmente violência doméstica, ficou gritante. Então, que a gente possa repensar esse momento, rever algumas coisas para que a gente possa tentar retomar a vida de uma forma mais saudável, mentalmente falando. Isso é um pouquinho difícil, né? Mas nós temos que buscar isso, né? É a nossa vida, nós precisamos lutar por ela, a começar da nossa condição interna. Independente do que aconteça externamente, internamente, nós precisamos ter motivação para viver. É isso que vai diferenciar daqui para frente. Quem tem motivação para inovar, renovar e vencer, independente do tipo de dificuldade que apareça. Hein, Douglas, e na sua área, foi muito afetada a pandemia? O que prejudicou mais para você? Na verdade, a prótese dentária em si, né? E os seus derivados ali. Porque é uma coisa bem íntima, né? Bem Isso. Em contato com o que é mais perigoso, como é mais né? perigoso, isso, na boca ali e tal, né? No começo, a gente teve esse primeiro impacto, mas eu falo que a prótese, ela trata muito com proporção áurea da pessoa, né? Então, a sua dentição, devolver autoestima, devolver mastigação, etc., ela acaba se tornando uma necessidade muito grande, né? Mas a gente teve essa dificuldade porque pacientes de prótese acabam tendo uma faixa etária de idade um pouco maior. E essa faixa etária de idade maior é onde estava o maior risco, né, do Covid. Então, nós não tínhamos como, de antemão ali, fazer aquela atuação. Só que existem pacientes que dependem de prótese para alimentação, nutrição e etc., né? Então, envolveu uma logística toda, né, dessa questão de álcool, de proteção, disso. O laboratório adotou métodos que nós não tínhamos antes, né? Apesar de termos regularização pela Anvisa, começamos a ter um outro tipo de tato com moldagens, né, para com que esta máquina não parasse, né? Entendi. Não sofremos muito assim economicamente, financeiramente, mas tivemos que nos adequar a atender esse pessoal um pouco mais delicado, né, essa faixa de risco um pouco maior, né, para com que as coisas não saíssem do controle, né? Porque eu, como técnico, eu poderia contaminar um paciente ou um paciente poderia me contaminar. Né? Entendi. Muita gente, né, Carla? Muita gente se deu mal nessa pandemia, né? Na sua área, doutor, foi muito prejudicado ou deu para contemporizar? Não, assim, Lu, eu acho que uns 30% dos consultórios odontológicos brasileiros fecharam. Muito consultório dentro de prédio que não pôde trabalhar. Cada estado teve as suas regras, né? Tem estados aí e São Paulo é um deles, que tivemos fechados muito tempo, regras muito duras, tá? Então, eu acredito que uns 30% dos consultórios fecharam. Os consultórios estavam menos preparados, fecharam. Mas o que a gente estava até conversando um pouquinho com a doutora Verusca, o que eu posso te falar, que eu acho que é muito válido para os seus telespectadores, para quem está vendo a gente, é a incidência de bruxismo. O bruxismo, Lu, é uma doença que faz você descontar nos dentes algum probleminha que você tenha. Depois a doutora Verusca vai falar um pouco sobre a parte mais fisiológica do negócio, mas nós tratamos a consequência, que é você pegar o dente de cima e esfregar no dente de baixo. Eu tive casos seríssimos de pessoas fraturando o dente, dentes que estavam bons, jovens, tá? E aí ela precisava do apoio do consultório e é nessa hora que a gente está lá para poder resolver. A gente tem uma plaquinha que a gente faz para poder diminuir o resultado dessa doença, mas é uma situação que eu vi agravar bastante na pandemia. Assim, eu posso te falar que aumentou uns 100% de incidência. Chama bruxismo, tá? Então quem está assistindo a gente, se você tem alguma sensação assim, procura o seu dentista, procura um profissional, porque isso pode ter consequências mais graves com o passar do tempo. Agora, a área, eu tenho a impressão que uma das áreas mais procuradas nesse processo de pandemia é a psicologia, né? Sem dúvida. A quantidade de profissionais que passou a atender foi muito grande.
Até porque, com o mundo virtual, os atendimentos eles conseguem acontecer, diferente das outras áreas que precisam do presencial. E isso tem sido uma forma de acessar as pessoas. O que tem sido difícil para a nossa área é o atendimento com crianças, porque dependendo da idade da criança, você não consegue fazer virtualmente. E algumas avaliações que dependem de testagem, e aí eu dependo do presencial para poder realizar. Mas essa área de bruxismo ela é bastante séria, porque o nosso cérebro, Lu, ela cria uma quantidade de eletromagnetismo muito grande quando a gente está chateado. Então, nós ficamos chateados, aborrecidos, preocupados, então nossa atividade cerebral ela aumenta demais o volume de sinapses. E isso faz com que algumas descargas eletromagnéticas aconteçam através dos nossos nervos. E para algumas pessoas, essa descarga acontece nessa região da arcada dentária. Por isso, o bruxismo. Toda tensão que você sofre durante o dia, algumas pessoas descarregam rangendo os dentes durante a madrugada enquanto dormem. E quando acordam, acordam com dor de cabeça, o sono fica com a qualidade comprometida, sem falar dos prejuízos dentários que são gigantes. E se a gente não trabalha a causa, o que tem preocupado você, como você aprende a gerenciar essa emoção? Como é que você aprende a administrar o seu sentimento, gerenciar as suas emoções de uma forma geral, sua inteligência emocional? Se a gente não aprende isso de uma forma saudável, emocionalmente falando, a gente vai aprender com uma doença psicossomática ou com uma descarga, a questão dos cabelos. Tem pessoas que perdem cabelo por estresse. Eu já tive vários pacientes que perderam cabelos, tiveram alopécia por questões de estresse, quedas de cabelo. Então, até a nossa pele fica prejudicada quando a gente está estressado. Fica. Agora, os pacientes, quais são os maiores sintomas de queixa? O que eles se queixam mais? De que tipo de sintoma? Olha, eu confesso que nesse período nós ouvimos de tudo, mas assim, o mais frequente é a irritação. As pessoas estão mais irritadas e mais ansiosas. O aumento de peso, muita gente reclamou que atacou a geladeira para compensar toda essa ansiedade. Todo mundo engordou na pandemia. Muita gente engordou. Teve gente que aumentou de 10 a 20 quilos no período pandêmico. Então você imagina a incidência de obesidade que passamos a ter nesse momento. E outra queixa seria um dos problemas psicossomáticos que eu acredito que também foram muito agudos, que foram as questões com bruxismo, queda de cabelo, problemas na pele, irritações na pele. Algumas pessoas estão apresentando alergias emocionais, várias bolinhas na pele, nos braços, no rosto. A pessoa descasca. Descasca, despigmentações por conta de estresse. Então isso tem acontecido demais. E é possível de reverter, basta a gente voltar a tudo aquilo que tem proporcionado isso, né? Que é a qualidade de vida emocional. E o Arthur, o Cadu e o Adriano, vocês se estressaram muito? Porque vocês me parecem que são muito estressados. Nossa, é um estresse ali violento, né? É uma coisa assim que a gente fica nervosa. No começo foi bem difícil, viu? Porque era tudo estranho, né? Ficar preso dentro de casa, assim, poder sair. A gente saía direto, a gente não parava em casa, né? Então, acho que as 2 primeiras semanas só que foram piores, né? Aí depois acabou acostumando. Agora já acostumou de vez. Já? E os shows? O show a gente sente falta, né? Sente falta, deu uma parada tudo, né? Tinha muitos shows, Por enquanto, né, então, ainda está naquela, sem aglomeração. Sim. Essa semana agora que entra dia 25, nós vamos tocar lá no Teatro Fernando Torres. Vai? Às 21h30. Que dia? Dia 25. Aonde? No Teatro Fernando Torres. Que fica, dá o chão completo. Lá em Tatuapé. Lá onde? Tatuapé, isso. Engraçado, lá em Tatuapé, pensei que fosse uma cidade do interior, né? É uma correção aí, modificou o dia, vai ser dia 11 de março. Tá, mudou o dia já. Então, no Teatro Mas Fernando tá tudo Torres, certo. dia 11 de março. Vai ter o procedimento direitinho, vai fazer que nem o Bero, que foi cantar lá e... Não. Com as medidas necessárias. Né, coitado, ele não teve culpa, viu, doutor? Dessa vez ele não teve culpa, não. E foi usado de bode expiatório. Os organizadores que deviam ver isso aí, né? Medida e tal, mas ele só assinou lá os 65 mil e pronto. Medir a febre. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucemara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucemara.